Olá, hoje a gente mergulha em A Feiticeira, do Jules Michelet. Um livro, assim, bem conhecido pelo estilo forte, direto. O tradutor da versão inglesa até comenta, né, que precisou dar uma suavizada em algumas partes. Sobre sexo, crítica à igreja. Isso já mostra o quanto a obra era provocadora lá no século XIX. A nossa ideia aqui é explorar essa visão do Michelet sobre a bruxa, que vai bem além do que a gente costuma ouvir. Bom, vamos lá. Sim, e é fundamental olhar para essa figura com os olhos do Michelet. Ele conecta tudo, sabe? A bruxa não surge do nada. Ela é fruto das condições da Idade Média, sociais, religiosas. A tese principal dele é, impactante, né? Que a bruxa nasce da Era do Desespero, uma consequência direta da opressão da igreja, da miséria feudal. Ele chega a falar, a bruxa é um crime de sua própria autoria. Da igreja, no caso. Exatamente. E isso, olha, quebra totalmente aquela imagem da bruxa de conto de fadas, né? Aquela velha assustadora. Michelet foi atrás dos processos e viu muitas acusadas eram jovens, bonitas até. E ele resgata também a mulher sábia, a Saga, que por muito tempo foi a única médica do povo, né? Entendi, mas se ela era essa mulher sábia importante, como é que ela vira a bruxa? Onde que dá essa virada? A virada vinha muitas vezes quando ela falhava ou quando o conhecimento dela começava a incomodar quem mandava. A igreja, o senhor feudal, ela só virava a bruxa quando representava algum tipo de desafio, sabe? Ou quando algo dava errado, claro. O saber dela era prático, vinha da natureza. E essa ligação com a natureza, isso me parece um ponto-chave no Michelet. Ele faz uma distinção, né? Entre a sibila, que só prevê o futuro, e a bruxa, que faz o futuro acontecer, que age, ele a vê quase como uma precursora da ciência, na cura. Perfeito. Esse poder de fazer, essa conexão com a natureza, com o saber que vem da experiência. Isso a tornava perigosa para o sacerdote. Era uma fonte de poder e saber que escapava do controle da doutrina. Uma rival. Michelet até sugere que ela meio que recriava deuses antigos, pagãos. Mas essa rivalidade era algo que a mulher sentia ou era mais a visão da igreja que se sentia ameaçada no seu poder? Olha, Michelet indica que era mais a percepção da estrutura de poder mesmo. A igreja, os senhores, viam ali uma ameaça ao monopólio deles. Sobre o saber, a fé, até sobre os corpos das pessoas. E a perseguição se alimentava do medo, da ignorância e também daquele dogma teológico da injustiça radical, né? Que Michelet associava ao pecado original. Tipo, todo mundo já nasce culpado, então condenar fica mais fácil. Isso justificava a dureza dos inquisidores, tipo Sprenger. E textos como o Malleus Maleficarum, né? Aquele manual pavoroso. Exato, aquele guia para caçar bruxas. E a própria sociedade feudal ajudava nisso, né? Como assim? A opressão diária, os abusos dos senhores. Michelet descreve aquele direito sobre a noiva serva. Imagina o desespero, é difícil para a gente hoje ter dimensão disso. Esse desespero todo podia levar a buscar saídas, que os perseguidores viam como pacto com o diabo. É um paradoxo, né? A mesma estrutura que caçava a bruxa ajudava a criar as condições para ela existir. E o sabá. Michelet também tinha uma visão diferente sobre isso, não era só a orgia satânica que os inquisidores pintavam. Não mesmo, ele via mais como, talvez um ato de desespero coletivo, uma rebelião meio disfarçada, ou um encontro que vinha de tradições antigas, pagãs, e que as narrativas dos perseguidores distorceram completamente, demonizaram. Mesmo bem depois, tipo no século XVIII, caso Girard e Cadier, quando a crença já estava diminuindo, você ainda vê essa dinâmica de manipulação, de abuso, de histeria rolando. Tá, e o que faz essa crença toda começar a cair? Michelet aponta para a razão, para o iluminismo. Sim, ele liga o declínio ao avanço do pensamento racionalista. Descartes, Newton, a ideia de leis da natureza que são imutáveis, isso meio que tira o espaço para milagres o tempo todo, para intervenção direta do diabo em tudo. Aquele édito do Colbert na França, em 1672, proibindo os processos formais de bruxaria, é um marco importante dessa mudança. Então, para a gente amarrar, qual é o legado da feiticeira na visão do Michelet? Se a gente junta tudo. Ele não a vê só como vítima. Ele a vê como uma figura de resistência.
ela guardava um saber popular da medicina natural, ligado à natureza, quase uma precursora meio sem querer do espírito científico, sabe? E principalmente um símbolo da revolta contra a opressão, seja da igreja, seja do senhor feudal. Entendi. Quer dizer, Michelet dá pra gente um retrato bem mais complexo, né? Muito mais ativo da bruxa do que o normal. Ela nasce da opressão, mas também é conhecimento, é resistência. Exatamente. E isso, eu acho, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Como é que essa análise do Michelet sobre como demonizaram o saber popular, a figura feminina marginalizada lá atrás, como isso nos ajuda a refletir sobre como a gente lida hoje com saberes que não são os oficiais, com grupos que são estigmatizados, essa questão de poder, conhecimento e exclusão continua bem atual, né? Fica aí pra gente pensar. Chegamos ao final deste audiobook. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe. Obrigado.